Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval e eu estava aqui esperando você. Na aula de hoje nós vamos falar sobre construção de instrumentos musicais ao longo da história. Você toca algum instrumento musical? Você tem habilidade com algum, já viu algum, ou de repente tem até habilidade com alguns, ou conhece alguém que toca? Alguma vez já parou para pensar a quem é responsável por construir os instrumentos, ou de que maneira os instrumentos musicais são produzidos, são construídos? Me acompanhe. Como objetivo, nós iremos conhecer e analisar a construção dos instrumentos musicais ao longo da história, com ênfase na arte indígena. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os nativos, os indígenas que aqui já estavam, já tinham sua própria cultura. E, claro, obviamente, que a música estava inserida na cultura indígena. Vamos conhecer um pouco mais de perto algo relacionado à cultura indígena. Como uma pergunta para se pensar, como as pessoas começaram a construir instrumentos? Será que os sons da natureza, como o canto dos pássaros, foram a primeira inspiração? Pois é. Já desde os tempos primitivos, o homem se interessava pelo som, pela reprodução sonora das coisas à sua volta. Conta a história que o homem começa a produzir som a partir do seu próprio corpo. Ou seja, tem um cara chamado, um teórico, um músico, chamado Hornbostel, que chegou a declarar, na primeira metade do século XX, que todo e qualquer instrumento musical, todo e qualquer objeto que tivesse a intenção de produzir som, pode ser considerado um instrumento musical. Nesse sentido, nós vamos ter o corpo como um instrumento musical. Então, eu posso, de repente, dizer que o corpo foi um dos primeiros instrumentos musicais dos tempos primitivos. Além disso, também, eles utilizavam restos mortais dos animais para produzir também sons. A flauta, por exemplo, é tida como um dos primeiros instrumentos musicais encontrados no percurso da história, que era produzido para produzir som, se eu posso assim dizer, produzido para produzir. Então veja, a música está inserida no contexto da humanidade desde os princípios, mas os sons da natureza são as primeiras fontes de inspiração. O canto do pássaro, o som da chuva, o som do trovão. Então o homem procurava reproduzir estas sonoridades a partir de algum suporte, dando ritmo. A paisagem sonora da floresta inspirou o surgimento de diferentes instrumentos musicais: tambores, maracás, reco-recos, sons feitos por meio de atrito, pelo sacudir, friccionar ou bater de matérias. Aqui, com certeza, enquanto você lia, você deve ter pensado no pandeiro, no triângulo, no pau de chuva, vários instrumentos que são feitos para reproduzir sonoridades, certo? O pau de chuva, você já ouviu falar no pau de chuva? É aquele instrumento que quando você balança, chacoalha de um lado a outro, ele vai emitir a sonoridade, ele vai dar a impressão de ser uma chuva. Entre outros instrumentos, por exemplo, o chocalho, tem muitos outros instrumentos que pretendem reproduzir os sons da natureza. Paisagem sonora refere-se ao ambiente e aos sons de cada lugar. Podemos perceber a paisagem sonora urbana do campo, da floresta, da praia, entre outras. Hoje, essas sonoridades específicas são exploradas na música, no cinema, na televisão, nas rádios, na internet e em outras mídias. Hoje, com tantos aparatos tecnológicos, eletrônicos, está muito mais fácil reproduzir os sons da natureza de forma eletrônica. Então, se no princípio o homem tinha que procurar formas de reproduzir ali ao vivo o som da natureza,
Com os softwares avançados aí, as programações, né, os aplicativos, nós conseguimos reproduzir o som num celular e fazer com que esse som faça parte, às vezes, de uma composição musical, algo que o artista esteja se inspirando para compor. Existem apitos que imitam o canto dos pássaros. Você já viu um apito que imite o canto dos pássaros? São instrumentos de sopro, conhecidos também como pios de passarinhos. Dos instrumentos de corda são emitidos sons que podemos relacionar com algumas vozes da natureza, como a água que corre entre as pedras de um rio. Olha que legal, nós temos um apito que dá a impressão de ser o pio de um passarinho e alguns instrumentos de corda, como vocês mesmos viram aqui na leitura, imitam o som da água. Que legal, não é mesmo? Aí eu fico pensando, que genial, né? Que ideia magnífica, ou como foi o processo da pessoa que descobriu, que conseguiu, olha que legal, emitir o som dos pássaros através de um apito. Será que isso foi obra de uma pessoa ou várias pessoas? Então fica a curiosidade para que vocês busquem por mais informações. A materialidade das coisas da natureza se desdobra nas hábeis mãos indígenas em chocalhos feitos de cabaça. A cabaça é o mesmo que é usado para fazer o berimbau, que é aquela caixa que fica logo abaixo do arco do bambu, responsável por ajudar no efeito sonoro, agora eu esqueci o nome da palavra, relacionada à música, eu vou me lembrar e já digo para vocês. Em paus de chuva e flautas de bambu, no iridinã, feito de fibras de plantas e gravetos. Então veja, chocalhos feitos de cabaça e sementes em paus de chuva e flautas de bambu. No iridinã, feito de fibras de plantas e gravetos. O que é o iridinã? Deem uma olhada. Ilustração de uma indígena com o iridinã. Então, isso que ela está segurando na mão é um instrumento musical, ok? Iridinã, então, é um instrumento musical de corda com 2 pequenos arcos, criado e tocado pelas mulheres da comunidade indígena Icolém-Gavião de Rondônia, no norte do Brasil. Para tocá-lo, as mulheres friccionam as cordas dos 2 pequenos arcos e também usam os dedos para apoiar o instrumento na boca e criar ressonâncias. Bom, instrumentos de sopro, de percussão e cordas divulgam e mantêm viva a música dos indígenas brasileiros. Cada aldeia ou comunidade sabe fazer seus instrumentos e entoar seus cantos. Veja, então, é prática cultural nas aldeias indígenas criar o próprio, confeccionar, produzir o próprio instrumento musical. E aí depois passar de geração para geração como se toca também. Então é parte da cultura deles criar e tocar o próprio instrumento musical. Eu vou fazer, me lembrei, a cabaça que fica ali logo abaixo do arco do berimbau, ela é responsável pela amplificação do som. Vamos ouvir então agora o som do pau de chuva. Ouça e eu já volto. Pau de chuva. Olha o barulhinho que ele faz. Dentro dele tem grãos que, quando mexem, fazem esse som. E aí, galera, o que você achou do som do pau de chuva? Será que é fácil construir um? Ou será que é fácil encontrar um? Você pensou em algumas ideias onde você pode usar o pau de chuva? Fica a dica, você pode brincar com a turma da escola, em de repente fazer uma apresentação musicada, e aí o pau de chuva pode fazer parte da sonoridade, da composição. Bom, foram encontrados objetos como uma flauta de marfim de mamute de cerca de 40 mil anos antes de Cristo. Cara, olha só, né? A história da humanidade antiga. Considerado um dos exemplares mais antigos do mundo. Também foram encontradas flautas de ossos de pássaro, como mostra a imagem ao lado. Aqui nós temos a flauta de osso de abutre, descoberta em 2009 em uma caverna da Alemanha.
entalhada há mais de 35 mil anos. Agora eu vou convidar você para fazer a nossa primeira atividade. Defina a paisagem sonora e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu fazer a atividade? Bom, como sugestão de resposta, direi que paisagem sonora refere-se ao ambiente e aos sons de cada lugar. Podemos perceber a paisagem sonora urbana, do campo, da floresta, da praia, entre outras. Hoje, com a música contemporânea, os músicos que se instigam a pesquisar possibilidades de produzir novas formas de sons, músicas que permita uma sensação, uma produção sensorial diferente, vão utilizar de elementos que reproduzam muitas vezes os sons da natureza, misturados aos sons eletrônicos. Então fica o convite para você que de repente tem uma pequena experiência, um conhecimento musical a partir de algum instrumento musical, para que você possa reunir a galera, trabalhar um pouquinho de ritmo e criar algo relacionado a essa ideia de misturar sons da natureza. Porque nós temos os sons naturais e os sons produzidos pela mão das pessoas, pela mão humana. E aí brincar com essa ideia de som natural e som produzido pelos humanos. Alguns tipos de flauta também foram forjados pelo barro e pelo fogo e datam de mais de 12 mil anos antes de Cristo. Dá uma olhada ali na ocarina indígena. Alguns tipos de flauta, dá para acreditar, tem mais de 12 mil anos. Conhecidas como ocarinas, são instrumentos de sopro muito antigos, feitos de cerâmica, registradas em diversas culturas, são ainda produzidas na contemporaneidade. Olha só que legal isso daí, gente. Na China, uma espécie de flauta de cerâmica chamada chun tem o formato de um ovo, olha ele ali ao lado, olha que legal, com um orifício no centro para que o músico o sopre e geralmente 8 furos para colocar os dedos. É de vários tamanhos, o que proporciona timbres diferentes. No Japão existe um instrumento bem parecido com a chun, o sushibui, literalmente flauta de cerâmica. Um instrumento chun que influenciou a dança e a música oriental. Olha que legal, gente. Teria sido criado no período neolítico, ou seja, segunda idade da pedra, na região da China, mas já foi encontrado em várias partes da Ásia. E agora, mais uma atividade para que a gente possa reforçar o aprendizado de hoje. De acordo com o conteúdo estudado, responda o que é um Lidinam. Eu já volto.
E aí, galera, conseguiram fazer a atividade? Bom, como sugestão de resposta, direi que iridinã é um instrumento musical de corda com 2 pequenos arcos criados e tocados pelas mulheres da comunidade indígena Icolém-Gavião de Rondônia, no norte do Brasil. Conhece algo sobre a cultura indígena, além do que nós conversamos aqui sobre a cultura musical desse povo? Que tal você, depois da aula, pesquisar um pouco mais sobre a cultura indígena em si? É rica em produção de cesto, produção de música, as pinturas corporais que exercem uma função significativa no sistema de hierarquia entre suas línguas e outras coisas que você pode conhecer ao ler um pouco e ver vídeos no YouTube sobre a cultura indígena. Nessa aula, nós conhecemos e analisamos a construção dos instrumentos musicais ao longo da história, com ênfase na arte indígena. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve!